suas mãos aos céus e declare: Deus, Ele me ama. Deus me ama. E o seu amor, diga com toda a sua força: incondicional. Me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Glória a Deus, aplauda ao Senhor bem forte. Obrigado pelo teu amor, meu Deus, muito obrigado. Aleluia, graças a Deus. Antes da gente meditar na palavra, eu quero reforçar o convite a você, homem, para estar aqui na próxima sexta-feira, tá? E convide alguém. Como eu disse domingo passado, quem sabe Deus está te usando para salvar um amigo. Então será um momento muito especial. Nós vamos falar sobre saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Esse é o propósito, tá? Em nome de Jesus. E o outro recado é que o calor está voltando, né? E a gente está voltando com o nosso picolé, tá? Então assim que terminar, se quiser passar lá, a turminha já está lá para te encontrar ali naquele cantinho. Você pode abençoar a comunidade também comprando picolé. É uma forma que a turma vai vivendo aí, como a gente já falou do bazar, né? De abençoar também os trabalhos da igreja. Amém? Vamos meditar na palavra? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis. Pastor Wagner já chamou, né? Quem está nos visitando, você que está aqui pela primeira vez, uma alegria para todos nós receber você aqui. Que Deus te abençoe. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo nesse lugar. Aqui é a casa do nosso Pai, né? Vamos meditar na palavra. Gênesis capítulo 4. Livro do Gênesis, o primeiro livro da Sagrada Escritura, capítulo 4. É essa palavra que o Espírito Santo tem para nós nessa manhã. Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Deus abençoe você que está em casa nos acompanhando pelo nosso YouTube. Que Deus abençoe sua família. Vamos ler a palavra? Assim diz a palavra de Deus. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Amém. Pode sentar, por favor. Deixa a sua Bíblia aberta aí. E a palavra que eu quero partilhar com os irmãos nessa manhã tem esse título: domínio. É essa palavra, domínio. Nós estamos, irmãos, entrando na última semana do nosso propósito de jejum e de oração, 21 dias. E durante esses 21 dias nós temos falado sobre vida no Espírito, como é andar no Espírito. E eu tenho dito que o mundo espiritual é um mundo de disputa. É isso mesmo, o mundo espiritual é um mundo de disputa. E que disputa é essa? Disputa territorial. Eu tenho dito isso.
É uma disputa por território. E esse território qual é, pastor? Nosso coração. Nosso coração é o território, o alvo da disputa. É o meu e o seu coração. Eu expliquei alguns domingos, né, que esse lugar de encontro com o Criador era lá no Éden, no jardim de Deus, lá em Gênesis capítulo 2. Quando o homem cai, quando o homem peca, Deus o tira daquele lugar e precisava de um lugar para se encontrar com o homem. A palavra diz que Deus colocou uma espada flamejante no caminho que dava para a árvore, da árvore da vida, perdão. E a palavra diz que ele coloca querubins guardando aquele lugar. Onde é que esse lugar está? Não sabemos. Está em algum lugar, em algum ambiente espiritual. Era um lugar de perfeição. Quando o homem então conhece o pecado, ele é tirado desse ambiente. E esse lugar está guardado em Deus em algum lugar. Um dia desfrutaremos dele novamente. Mas Deus precisava se encontrar com o homem. E ele encontrou que lugar para isso? O coração. Por isso a disputa é muito grande, porque é uma disputa por um território. E é nesse lugar, e quando eu falo de coração, tá gente, eu estou falando desse centro do nosso intelecto. Coração é onde estão as nossas vontades. Coração é onde está o teu desejo, o teu ímpeto. É isso que nós chamamos de coração, é o que nós também chamamos de alma, né? Pois é esse espaço que há uma disputa territorial. Agora entenda, se Deus pode se encontrar com a gente nesse lugar, porque é um encontro espiritual, né? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. O lugar que Deus se encontra é nesse ambiente espiritual do coração. Se Deus se encontra lá, não se choque com o que eu vou dizer, o diabo também se encontra lá com o ser humano. Por isso a disputa. A gente está tratando sobre as obras da carne, né? E o fruto do Espírito. E eu tenho ministrado que por que o nosso inimigo, ele instiga tanto para o ser humano dar vazão à sua carne? Porque assustaria demais, né, gente? O maligno chegar e dizer, eu quero tomar conta da sua vida. Quem é que vai querer isso? Como ele é sutil, como ele é ardiloso, o que ele faz? Ele coloca a gente no governo da nossa vida. Então ele diz para o ser humano, viva a sua vida. Dê vazão ao que você deseja, seja feliz. Ser feliz é o que importa. Porque quando o nosso inimigo nos instiga a isso, e nós então damos vazão à nossa carne, o que é que acontece? Eu tenho ministrado sobre isso. Gradativamente a gente vai se afastando do Criador. E aí depois, ele então faz o que ele quer de fato fazer. Porque quando ele diz para a gente, né, e quando eu falo o maligno, né, gente, estou falando da natureza do ser humano. O ser humano, ele é egoísta por natureza, ele quer apenas atender às suas vontades. E o maligno, ele vai nos instigando a isso. Quando ele faz isso por completo, que o ser humano se perde de Deus, aí ele vai lá e destrói. Por quê? Porque esse é o papel dele, né? João 10:10, que não fala do diabo, tá, gente? Fala do ladrão, do falso pastor, do mercenário, mas configura a figura maligna, diz o quê? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Personifica o maligno, né? Então o propósito do maligno é esse. Mas ele não se apresenta dizendo, olha, eu quero destruir tua vida. Não, ele diz, governe sua vida. Tudo que você tiver vontade de fazer, faz. Você é jovem, faz, porque vai chegar uma hora que você não vai poder fazer mais. É por isso que a palavra diz que há caminhos que para o homem parece o quê, gente? Ser bom. Mas o final é o quê? Caminho de morte. Quando nós olhamos para essa história, irmãos, de Caim, nós vemos exatamente essa disputa do coração. Imagina o seguinte, Adão e sua esposa Eva tiveram 2 filhos depois que foram afastados do Éden. O mais velho, Caim, o mais novo, Abel. O mais velho se especializou em cuidar, em cultivar da terra. Ele era agricultor. O seu irmão, por sua vez, cuidava do gado, dos animais.
Foi assim a vida inicial, né? A palavra diz que depois de um tempo de trabalho, Caim junta uma parte dos frutos da sua colheita e ele então entrega uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que Caim fez isso e o seu irmão Abel também fez isso, só que com uma diferença. A história diz que Abel separou a melhor parte. No sacrifício, né, que acontecia na época da lei, a melhor parte era a parte da gordura do animal. Por isso que aqui está dizendo que Abel pegou a parte da gordura da primícia. Essa foi a diferença, né? Caim entregou uma oferta, ele estava tendo uma atitude de gratidão entregando a sua oferta. Só que Abel, ele foi mais criterioso. E a palavra diz que ele pegou a melhor parte e entregou. Deus se agradou da oferta de Abel, e a palavra diz que ele não se agradou da oferta de Caim. Caim percebeu. E percebendo isso, a palavra diz que ele não gostou. Olhou para o Criador e disse: por que você gostou da oferta dele e não gostou da minha? Até aí tudo bem, tá, gente? A palavra diz que ele então se enfureceu com isso. E a palavra diz, me permite usar essa expressão, né? Que isso veio para a cara dele. A palavra diz que o rosto dele ficou transtornado. Porque os nossos problemas emocionais, gente, eles sempre vão começar aqui, na nossa alma, né? E depois ele vem para o lado de fora. Sabe você que diz assim, ó, quando eu não gosto de uma coisa, eu não sei disfarçar, vem para a cara. Pois é, foi o que aconteceu. A palavra diz que o coração de Caim se enfureceu. É interessante que a palavra usada aqui, no original hebraico, enfurecer aí, é a mesma palavra usada para designar queimar, destruir com fogo. É a mesma palavra. Como alguém que queima o mato. Então a Bíblia está dizendo que quando Caim percebeu que Deus se agradou da oferta do irmão e não da dele, ele começou a queimar por dentro. Ele começou a queimar por dentro de fúria, de ódio. Deus percebeu, né? Que o coração dele estava começando a ficar contaminado. E então Deus vai lá para uma conversa com ele. Eu disse isso no culto das 7 da manhã, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que Deus percebe que o nosso coração não está bem, Ele sempre vai preparar meios de contenção, para a gente não dar vazão àquilo que a nossa carne, o nosso desejo quer. Sempre. Ninguém nunca vai poder dizer assim, não, ó, foi de repente. Não, nunca é de repente. Ó, foi assim, quando eu vi eu já tinha caído, quando eu vi já tinha pecado. Não. Ó, quando eu vi eu já tinha traído, quando eu vi eu já tinha abandonado minha família. Não. Deus sempre vai preparar os meios de contenção. Foi assim que ele fez. Percebeu que Caim não estava muito bem, o coração dele enfurecido, queimando, né? Essa é a palavra original, queimando, veio para o rosto dele, Deus chama ele então para uma conversa, né? Vem cá, filho. Por que você está assim? É como se Deus estivesse dizendo, eu estou lendo o teu coração. Eu costumo dizer, né, gente, que o único que faz a leitura correta do nosso coração é Deus. As pessoas podem até julgar, né, se estamos bem ou não, mas Deus, Ele sempre vai fazer a leitura correta do nosso coração. E Ele então diz para Caim, ó, por que você está assim? Volte-se aí para a sua Bíblia, né? Versículo 6, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? A palavra furioso aí é queimar, né? Por que você está queimando nas tuas emoções desse jeito? Por que se transtornou o seu rosto? Aí agora o Senhor diz para ele, né? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça. A porta, ele deseja conquistá-lo. Mas você deve o que, gente? Deve dominá-lo. Olha a palavra domínio aí. Por isso que a minha mensagem hoje tem esse título, domínio. Na criação, irmãos, Gênesis capítulo 1, quando Deus ele termina de criar o ser humano, ele terminou de criar o ser humano,
ele emite 5 ordens ao ser humano. 5. Foram 5 palavras ou 5 ordens, né? Que Deus dá ao ser humano logo depois que o cria. E eu quero convidar você para a gente ler junto. Volte aí um pouquinho, capítulo 1 do livro que você está. Gênesis capítulo 1. Olha o que diz o versículo 27 e o versículo 28. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. Deus os abençoou e lhes disse, agora vem as 5 ordens, tá? Eu chamo isso de mandatos, mandatos que Deus deu ao ser humano. Façam isso. Primeiro, sejam férteis, foi a primeira ordem, sejam férteis. Segunda ordem, multipliquem-se, foi a segunda ordem. Terceira ordem, encham a terra. Quarta ordem, subjuguem a terra. E a quinta ordem, dominem. Dominem sobre tudo. Todas as vezes, irmãos, que o ser humano não cumpre um desses mandatos, o ser humano vai perder. Quer ver isso na prática? A palavra diz que Deus emitiu 5 ordens. Uma delas foi: dominem sobre tudo, dominem sobre as plantas, dominem sobre os animais. Todas as vezes que o ser humano não cumpre esse propósito, ele se perde. Quer ver? Vícios. Você já foi alguém viciado, viciada? Ou tem alguém da família que você conhece que é viciado e viciada? Você já percebeu o vício da droga, seja da bebida, seja de qualquer droga? O que é que acontece? Por que o ser humano perde para a droga, gente? Porque a droga normalmente vem de uma planta. E é a planta que domina o ser humano. Entendeu? Deus disse para dominar. A cachaça que me domina, a cachaça vem da onde? É a maconha que me domina? É a cocaína que me domina? É a planta dominando o homem. O homem perdeu. Todas as vezes que o homem não cumpre um mandado desses 5 que Deus dá, ele se perde. Ele se perde de quê? De governar, ter o governo de Deus sobre a sua vida. É assim. Vamos voltar para o pecado? Deus olha para Caim e diz para ele: estou percebendo que teu coração está furioso, está queimando. Isso veio para o teu rosto. O pecado, está batendo a tua porta. Eu percebi que com esse sentimento que está no teu coração, tem um pecado aí, batendo a tua porta. E se você não tiver cuidado, esse pecado vai te dominar. A gente consegue entender isso melhor na carta aos Hebreus. A gente não sabe quem foi que escreveu, né? Mas na carta aos Hebreus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, agora é lá no finalzinho da Bíblia, tá? Se você for para Apocalipse, fica até mais fácil para você achar, você volta um pouquinho. Hebreus capítulo 12, só o versículo 1. A gente vai entender essa questão do pecado bater a porta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Em outra versão mais clássica da Bíblia diz: livramo-nos de todo embaraço. Tem alguém com a Bíblia aí que tem embaraço aí? Isso, aí é embaraço, é aquilo que nos atrapalha. Livremo-nos de todo embaraço, de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve. Em outra versão diz: do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, olha que interessante. Quem escreveu a carta aos Hebreus diz que nesse caminho que nós estamos trilhando, qual é o nosso propósito, gente? Qual é o nosso alvo? Agradar a Deus. Então a gente está aqui, o nosso alvo é o quê? É a nossa salvação, é chegar no céu, é ter uma família abençoada, ter um casamento feliz, é ter uma vida próspera. É isso que Deus quer para a gente. A palavra diz que Deus se alegra com isso. Nesse caminho, do lugar que a gente está até o nosso alvo,
que é a nossa salvação, a salvação da nossa família, o que é que a gente tem no meio do caminho? Embaraços. Embaraços são pecados? Não. O pecado, a palavra diz que está ao redor. No caminho é o embaraço. O pecado, Deus estava dizendo para Abel, está batendo a porta. Só que agora teu coração está embaraçado, amigo. Deus estava dizendo para Abel. O pecado ainda não chegou não, tá? O que é embaraço, gente? Embaraço é aquilo que a gente sente e vive no dia a dia. Por exemplo, quando quando Caim percebe que Deus gostou da oferta de Abel e não da dele, e ele ficou triste, tristeza, gente, fica triste com algo, é pecado? Não, é um embaraço. Imagina que eu combinei com o Adelso. Adelso, terça-feira a gente vai ter aqui um momento de conversa, esteja aqui às 14 horas. Deu 14 horas, a Adelso estava aqui na porta da igreja e eu esqueci do encontro. Nesse dia aconteceu alguma coisa, os pastores não abriram a igreja, 14h20, 14h30, o Adelso ali no sol, e ele pensa, caramba, o pastor marcou comigo, não veio, esqueceu, mandou nem um recado. Nesse momento, gente, se o Adelso ficar triste comigo, ele está pecando? Inclusive se ele chegar e mandar mensagem para alguém, rapaz, eu mandei pastor Wagner, combinei aqui com o pastor Zoar, 14 horas, ele não veio, eu estou aqui no sol, estou triste com o pastor, ele não me avisou. Nesse momento, que ele está triste com isso, ele está pecando? Não. Mas o nome disso é embaraço. E a palavra diz que o embaraço é aquilo que prepara, né, para o pecado que está na porta batendo. E é esse cuidado que nós precisamos ter, gente. Quando Deus se antecipa e diz para Caim, ó, cuidado, tem um negócio queimando aí no teu coração, que ainda não é pecado não, tá? Mas se você não tiver cuidado, isso vai desencadear num problemão. Eu acho interessante que o versículo 8, depois de Deus avisar Caim, né, que ele estava embaraçado com aquele sentimento. Ô irmãos, quantas pessoas que ainda não estão de fato em pecado, né? Mas estão embaraçados com um sentimento. Deus diz para Caim, ó, estou percebendo que você está meio embaraçado aí, cuidado, porque tem um pecado aí, ó, rondando a tua porta. É assim, gente. Eu costumo dizer que o fluxo da queda, o fluxo do pecado, vem primeiro com o embaraço. Lembre lá do jardim, tá? Lembra lá do jardim? Quando a serpente conversa com Eva, que pergunta para ela, ó, foi isso mesmo que Deus disse? A resposta da mulher, quando inventa o que Deus não tinha falado. A serpente olhou, que era o maligno, né? Olhou e disse, ih, ela está toda embaraçada. Ela disse que não podia nem tocar na árvore, Deus não disse isso. Ela já está embaraçada, e o pecado, ó, batendo a porta. O problema, irmãos, é quando nós não preparamos na nossa vida, olhe bem para mim, os meios de contenção para os embaraços. Aí o pecado vem forte, aí isso destrói o casamento, destrói a família. Por exemplo, gente, amizade. Você acha que é pecado você ter uma amizade com alguém? Claro que não. Você tem uma amizade com uma pessoa, você acha que é pecado? Mas essa amizade já está atrapalhando teu casamento? Essa amizade ainda não é pecado, não. O marido já falou, a esposa já falou, ó, não está certo, não, essas conversas, não, é só meu amigo, é só minha amiga. Nesse momento, é quando eu estou começando a me embaraçar. O Senhor disse isso para Caim, né? Ó, o pecado está assim na porta. Por quê? Porque o teu coração está embaraçado com isso que está queimando aí, com esse sentimento. Irmãos, abrigar sentimentos estranhos no coração é um tremendo embaraço. Deus estava avisando isso para Caim. Cuidado, rapaz. Cuidado, porque se abrir uma brechinha dessa porta aí, esse embaraço, tiver acesso à porta do teu coração e abrir um pouquinho, o pecado que está ali, ele vai entrar de vez. Interessante que o versículo 8, né? A Bíblia diz que, mas, porém,
E essa palavra aí, gente, que diz assim, mas porém Caim chamou Abel para o campo. A palavra porém diz tudo, né? Como se dissesse assim, ó, em oposição a tudo aquilo que Deus alertou, Caim foi lá e chamou o seu irmão para estar sozinho com ele, porque já estava tudo maquinado, né? Qual foi o pecado de Caim, gente? Foi lá e matar seu irmão, aí o pecado consumado, né? Mas e o embaraço? Olhe bem para mim, o embaraço, ó, estava sendo tramado, acarinhado aqui no coração. Os irmãos entendem porque é um território de domínio a nossa mente? Todos os dias, escute o que eu vou te dizer, todos os dias eu e você estamos sendo testados o tempo todo. E o domínio é esse domínio do coração. O Senhor avisou isso para Caim, cuidado. Porque o pecado está batendo aí a tua porta. O que você tem ainda agora aí é só embaraço. Embaraço da raiva, do furor. Quantas vezes, irmãos, a família, ela se desestrutura, não é porque o pecado já entrou, mas por causa dos pequenos embaraços. É aquela discussão, ó, entre o marido e mulher. Marido e mulher discutir, isso tem pecado nisso? Não, pelo contrário, isso é saudável. O problema é quando esse momento aqui, ó, já não tem mais remédio. E é assim, né? A palavra diz no livro dos Salmos que um abismo chama o outro. Às vezes é essa amizade, né? Você tem uma amizade com alguém, tem algum problema ter amizade? Não. Mas e os conselhos que essa pessoa que se diz tua amiga, teu amigo te dá? Está te aconselhando a trazer problema para dentro da tua própria casa. Porque a amizade tem isso, né? Pode nos abençoar ou pode nos influenciar para atolarmos de vez. Precisamos parar para pensar. A amizade que eu tenho hoje me abençoa ou atrapalha, ou embaraça a minha vida? Repito, sentir raiva, sentir tristeza não é pecado não, tá? O que, pastor? A palavra diz isso, né? Que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, Deus está olhando para mim e para você dizendo assim, ó, eu sei que em algum momento você vai se irar. E é como se Deus dissesse, eu até compreendo que é normal, em algum momento você se irá. O problema é quando você deixa o sol se pôr sobre essa ira. O que significa, gente? É quando eu vou carregando, né, porção de ira de um dia para o outro e não resolvo. Aí sim, quando eu vou acumulando de um dia para o outro essa ira, aí o Senhor já diz o que falou para Caim, né? Ó, o pecado está batendo a porta. Então eu quero falar para você que tem dificuldade de perdoar. Você que tem dificuldade de desculpar alguém. Ou de se desculpar. Em nome de Jesus. Esse sentimento aí que ronda o teu coração, que te impede. Ah, pastor, você não sabe nem o começo da história. De fato não sei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Aliás, desde a semana passada o Espírito Santo tem me levado a falar sobre perdão. Semana passada eu falei isso já no finalzinho da mensagem. Creio que Deus está querendo nos tratar, né? Porque abrigar no coração, irmãos, rancor, ódio, raiva, isso só vai nos adoecer. Eu me irar contra alguém, eu me indignar contra uma situação. Imagina uma situação de injustiça. Preste atenção. Você está diante de uma situação de injustiça. Alguém foi injusto com você, foi injusta com você. Alguém traiu tua confiança. Você se indignar contra isso, é plausível? É normal? Claro que é. Você até querer enfrentar essa pessoa assim, dizendo umas coisas, é normal e plausível? Claro que é. Estava falando ontem aqui no momento de oração, né, sobre o apóstolo Paulo, quando diz que enfrentou o apóstolo Pedro na face dele. Por quê? Perdoa a expressão que eu vou usar, tá, gente? Mas porque Pedro estava sendo duas caras. Na frente de Paulo se comportava de um jeito, na frente dos outros irmãos se comportava de outro jeito.
A palavra diz que Paulo chama e diz assim, ó, você está agindo igual ímpio. Estão querendo que todo mundo se circuncide para se deixar de ser ímpio, se tornar, né, um eleito judeu. Vocês estão agindo igual. Ele diz para Pedro, e a Bíblia diz, Gálatas capítulo 2, que ele enfrenta o apóstolo Pedro na face dele. Você acha que Paulo falou com Pedro assim de forma amena? Não, foi uma situação, uma conversa deve ter sido assim bem quente. Tem algum problema nisso, algum pecado? Não. O problema é quando aquilo que está gerando em mim indignação, fúria, é quando isso começa a me dominar. Foi o que Deus estava dizendo aqui para Caim, perdão. Ô filha, eu sei que você não compreende, é mais ou menos assim, né? Eu sei que você não compreende eu ter aceitado a oferta do teu irmão e a tua não. Mas não guarda isso no teu coração. Não guarda isso na tua alma, isso vai te envenenar. E esse veneno vai ser a mão, né? Que vai abrir a porta para o pecado que está aí, ó, rondando. Aquilo que Hebreus diz, Hebreus 12:1, né? O embaraço. E ao redor tem o quê? O pecado. Eu falava isso no culto das 7 da manhã, eu quero dizer isso para a gente encerrar. Em 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 7, que o diabo, o nosso adversário, né? Ele anda ao nosso derredor, né? E eu trouxe até uma sequência lógica de compreensão, né? Hebreus 12 diz que nós estamos no nosso caminhar envolvidos com o embaraço. Aí diz que o pecado está ao nosso redor, presta atenção, no caminho tem um embaraço, o pecado está ao nosso redor, e Pedro diz que ao derredor, ou seja, numa parte mais periférica está quem? O diabo, é ele que instiga, entende? Se eu fosse construir um gráfico, né, sobre como é o processo para a queda, para o erro, exatamente esse. Convivemos com o embaraço. E na parte periférica tem um pecado, ó, batendo a porta, e logo depois o nosso inimigo. Você entende que é assim que a família é destruída? Você entende que é assim que o casamento acaba? Você entende que é assim que uma pessoa boa e honesta, daqui a pouco está envolvida em atividades desonestas? Porque começa assim, né, gente? Uma situação despretensiosa. Não tem nenhum problema não. Todo mundo faz isso. Quando a pessoa pensa assim, ela está envolvida com o embaraço, né? Quem está ali batendo a porta? O pecado. A palavra diz que Caim chamou seu irmão, foi com ele no campo, chegou lá, possivelmente numa conversa que teve, vai para cima do irmão e o mata. Então o Senhor aparece e pergunta para ele: onde é que está teu irmão Abel? Interessante, né, gente? A reação de Caim, né? Eu sou o protetor do meu irmão? Sou eu agora o guardador do meu irmão? Mais ou menos assim, né? Sei lá onde é que está meu irmão. O Senhor então pergunta para ele: por que você fez isso? Como se Deus estivesse dizendo: eu não te avisei. Eu não me antecipei tentando trazer a contenção para isso não acontecer, essa desgraça não acontecer na tua vida. E agora, como sempre acontece, né, irmãos? Agora vem as consequências do erro desse homem chamado Caim. Por quê? Porque não se atentou enquanto ainda tinha remédio. Ô irmãos, tem coisas na nossa vida que ainda dá para remediar. Tem coisas na nossa vida que ainda dá para aplicar o remédio. Eu não sei como é que está a tua vida, teu casamento, não sei como é que está teu coração, mas creia no que eu estou te dizendo. Tem coisa na nossa vida que ainda dá para aplicar o remédio. Eu acho que a situação mais triste da vida do ser humano é quando essa pessoa está vivendo aquilo que diz segundo Crônicas capítulo 36, versículo 36. Quando a palavra do Senhor diz que o Senhor olha para o seu povo Israel
e diz assim, ó: eu enviei os meus profetas e vocês ridicularizaram eles. Eu enviei os meus mensageiros e vocês fizeram pouco caso deles. Segundo Crônicas 36, 36. Aí Deus olha e diz: agora não tem mais remédio. E é quando Deus então envia a Babilônia, né, Nabucodonosor, para subjugar o povo de Israel. Por quê? Porque não tinha mais remédio. Como eu disse, sempre Deus vai mandar as medidas de contenção, né? Pastor, como são essas medidas de contenção? Às vezes é alguém que a gente está chamando de chato, Hã? Às vezes é a esposa dizendo: olha, essa amizade aí não dá certo não, esse teu amigo aí não é teu amigo não. Esse cara está te levando para esse lugar, não é teu amigo. Aí a gente olha: chatice sua. Possa ser que sejam as medidas de contenção, né? O Senhor tentando nos livrar dos embaraços. Eu quero encerrar essa minha palavra dizendo, irmãos, que às vezes, isso que está se passando no nosso coração, né? O sentimento que nós estamos guardando no nosso coração, às vezes nós estamos até envolvidos numa atividade espiritual, tá? Se engane não. Sabe por quê? Tem gente que acha que, quando eu falo de pecado, né, só tem a ver quando você está jogado na lama. Não, deixa eu te dizer. Pecado, gente, ele é tão sutil, às vezes a gente até está numa atividade espiritual, sabia? E o pecado está nos envolvendo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e eu quero ler rapidamente essa história com vocês. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 5, a palavra conta a história de um casal. Um casal que estava envolvido numa atividade bem espiritual, né? Mas olha o que aconteceu. Atos capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, a palavra diz, o contexto aqui do capítulo 4 diz que as pessoas estavam vendendo suas propriedades e trazendo e depositando as quantias aos pés dos apóstolos. Esse casal aqui faz isso. Só que ao invés de trazer aquilo que eles estavam dizendo, eles retiveram uma parte. Versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ananias e Safira, gente, estavam envolvidos numa atividade espiritual muito. Aliás, era uma atividade que eles traziam para entregar no altar do Senhor. Mas olha o que o apóstolo Pedro diz para ele: como que você deixou? Lembra que eu falei do domínio? Que a disputa é territorial? Pedro diz para Ananias: como que você deixou Satanás encher o teu coração? Ou seja, Pedro estava dizendo assim: o domínio do teu coração era seu e você podia dar a ele quem você quisesse, inclusive a Deus. Mas você deixou que o seu coração fosse dominado. Como que você fez isso? Mesmo numa atividade aparentemente santa. Que coisa, né, gente? E eu encerro lembrando a você a atitude do profeta Jonas. Lembra de Jonas? Deus diz assim para o profeta Jonas: vá até a cidade de Nínive, que eu quero que você pregue contra aquela cidade, pois eu estou pronto para destruí-la. Eu vou destruir aquele povo. Era uma cidade, gente, naquela época de mais ou menos 120 mil pessoas. E Deus tinha dito: eu vou destruir aquela cidade. Tipo fez com Sodoma, tipo fez com Gomorra, né? Quando Jonas ouve essa ideia, veio como música, veio como melodia nos ouvidos dele. O quê? Quer dizer então que Deus está querendo destruir os ninivitas? É tudo que eu quero. Aquele povo mau.
Os ninivitas, gente, eram perversos. Os ninivitas eram maus. O próprio povo de Israel, né, conterrâneos de Jonas, tinham sofrido muito na mão daquele povo. E agora ele ouve que Deus está com a pretensão de destruir aquele povo. Ele olha para Deus e diz: é isso mesmo. Deus diz: não, você não entendeu. Eu quero que você vá lá e pregue alguma coisa para eu dar uma chance para eles. Ele diz: o quê? De jeito nenhum. É para eu ir para onde? Para Nínive. Tá bom, eu vou para Tarsis. A palavra diz que ele entra no navio e viaja em sentido contrário. Vocês conhecem a história, né? No meio do caminho vem uma tempestade, ele está ali se escondendo, de repente ele se revela e diz: não, tá bom, eu estou aqui, eu sou intruso. Pode me jogar na água que a tempestade vai se acalmar. A palavra diz que quando jogam ele, né, fora do barco, a tempestade se acalma, vem um grande peixe e o engole. Ele passa 3 dias no ventre desse peixe, orando, pedindo a Deus perdão. Que é assim, né, gente? A gente passa uns apertos, aí a gente se volta para o Senhor. 3 dias depois o peixe o vomita na praia. Agora, né? Se limpa todo. É para eu ir isso, vai lá agora e avisa que eu estou a ponto de destruir esse povo. Se o povo se arrepender, eu não vou destruir. A Bíblia diz, gente, Jonas capítulo 2, que a cidade de Nínive, imagina uma cidade de 120 mil habitantes. A palavra diz que eram precisos 3 dias, necessários 3 dias para percorrê-la de um lugar para o outro, de um ponto ao outro. A Bíblia diz que Jonas fez os 3 dias pregando em um dia. Já imaginou a qualidade dessa pregação? Deve ter sido um primor de pregação, hein? A palavra diz que eram 3 dias de caminhada, ele fez em um dia. Era mais ou menos assim: ouça quem quiser que escute. Estou fazendo porque senão eu volto para a barriga do peixe. Ouça quem quiser, a palavra é essa: Deus vai destruir, mas se vocês se arrependerem, Deus vai ter misericórdia. A palavra diz que o rei ouviu essa mensagem, o rei recebeu a mensagem, se arrependeu. A palavra diz que o rei então baixa um decreto, colocando todo mundo para jejuar. A Bíblia diz que até os animais ficaram sem se alimentar. O rei mandou todo mundo se vestir de roupa de saco, que era comum naquela época, né, em sinal de arrependimento. Todo mundo jejuando. Deus olhou e disse: Jonas, o povo se arrependeu. Jonas prega esse um dia de mensagem. A palavra diz que ele sobe num monte, na parte periférica da cidade, se senta para ver o que ia acontecer, né? Vai que alguém não se arrependeu e Deus... Pá. A palavra diz que ele se senta lá, olhando para a cidade de Nínive. A Bíblia diz que Deus então faz uma boboreira crescer do lado dele. Ele tinha feito mais ou menos uma cabaninha assim, né? Deus fez uma boboreira crescer como um milagre. E a palavra diz que aquela boboreira fez sombra para ele. E ele observando, né? Expectando a cidade de Nínive. Ficou na sombra, olhando a cidade. A palavra diz que no outro dia de manhã, Deus manda um bicho, uma lagarta. De vez em quando, irmãos, quando Deus sonda o nosso coração e percebe que o nosso coração não está muito bem, Ele permite uns bichozinhos, sabe? Acessarem a nossa vida. Às vezes é nas nossas finanças, às vezes é na nossa autoconfiança que está exagerada demais. Deus sempre vai mandar uma lagartinha para lembrar quem nós somos. A palavra diz que aquela lagartinha começou a comer o pé de abóbora, né? Do pé, e a Bíblia diz que quando foi meio-dia, tinha comido a planta toda. E a Bíblia diz que sentado ali o sol começou a ferir a cabeça do profeta. E quando ele começou a sentir aquele ardor, né? Ele então fica revoltado. Oh, meu Deus, como que o Senhor faz isso? Não teve misericórdia da plantinha, a plantinha. Às vezes a gente é assim, né? Os valores completamente invertidos, a gente está se preocupando com as coisas e não com as pessoas. Jonas se preocupou com a plantinha. Como que o Senhor permitiu essa lagarta vir comer a plantinha? Deus então olha para ele e diz: então, Jonas, quer dizer que você está preocupado com a plantinha, né? Mas não está preocupado com 120 mil pessoas, que não sabe distinguir a mão direita da esquerda,
Tipo assim, eles são assim porque são ignorantes, eles nunca receberam a palavra. Você é o primeiro a trazer essa palavra e eles se arrependeram, mas você não está preocupado com isso. Por quê? Porque o teu coração abrigou um sentimento de revolta e de vingança contra esse povo. Era mais ou menos Deus dizendo isso, né? Você quer que eu destrua o povo, mas a plantinha você está preocupado. Ô irmãos, o nosso coração, por isso que o profeta Jeremias disse, né? Que o coração do homem é inconfiável. Ninguém deve confiar nele. Não podemos confiar nesse coração porque ele é perigoso. Quando eu falo de coração, eu falo dos nossos sentimentos. Cuidado com os sentimentos que você está abrigando no teu coração, porque isso é um perigo. E quem está ao redor, batendo a porta, o pecado, aquilo que de fato destrói a nossa vida. Que o Espírito Santo nos traga paz. Que o Espírito Santo nos dê essa consciência. Que a gente possa escolher nessa manhã dizendo: meu Deus, eu quero correr somente para Ti. Eu quero correr somente para os Teus braços. Inclusive eu quero orar por você nessa manhã, que percebe que o teu coração está tomado de um sentimento estranho. Você não disse isso para ninguém, é só entre você e Deus, mas o Espírito Santo te traz essa consciência. Tem alguns sentimentos estranhos que podem estar rondando o teu coração. Eu quero orar com você e por você. Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Pai querido, como nós precisamos do Espírito Santo. Espírito Santo que é o nosso consolador, mas a Tua palavra diz que Ele é também o nosso conselheiro. E nessa manhã, Pai, o Teu Espírito tem nos aconselhado, nos advertido. Teu Espírito Santo tem antecipado na vida de muitas pessoas aqui, prenunciado, meu Deus, abismos. Oh Pai, toca o nosso coração, toca o coração desse teu filho, dessa tua filha, para não ignorarmos a voz do Espírito Santo. Como diz a tua palavra, quando ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração. É assim que diz a tua palavra, meu Deus. Nos ajude, meu Deus, para que a gente corra sempre para os teus braços. Nos ajude, meu Deus, para que a gente sempre olhe para Ti entendendo que o Senhor nos ama e quer nos livrar, meu Deus. Nós escolhemos a Ti, decidimos viver, meu Deus, na Tua vontade, no Teu querer, no Teu propósito. No nome de Jesus, que o Senhor venha sondar o nosso coração. E se há algo, meu Deus, que nem nós mesmos queremos assumir, porque às vezes é assim, a gente está tão distraído que há um sentimento ali rondando e nós não tomamos consciência ainda. No nome de Jesus, nos livre disso. Nos livre, meu Deus, de tudo aquilo que nos embaraça. Nos livre, meu Deus, de tudo aquilo que nos atrapalha. Para que não cheguemos, meu Deus, nesse lugar onde o pecado pode nos dominar. Porque nós queremos, meu Deus, estar em paz. Nós queremos viver numa família abençoada, num casamento abençoado e próspero. Ajude, meu Deus, essa mulher, esse homem, para que essa aliança esteja firme no nome de Jesus. Abra os olhos, meu Deus, de pessoas que ainda não perceberam que ao redor dessa aliança há situações embaraçosas. Abra os olhos, meu Deus, para que isso fique muito claro, para que esses dois continuem, meu Deus, construindo uma família que está no Teu coração, vivendo a bênção destinada àqueles que são fiéis. No nome de Jesus, nós queremos declarar nessa manhã, Pai, que nós escolhemos o Senhor. Oh, escolhemos a Ti, meu Deus. Declare isso.
Eu escolho ser amigo de Deus. É o que escolhemos, meu Deus. Eu escolho Cristo todo É o que dia. decidimos. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Essa é a nossa decisão. Ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida. Vamos declarar do começo. Eu nasci, meu Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Está ao teu lado. Estar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe. Obrigado por isso, meu Deus. Eu sou povo exclusivo teu. Antes de tudo, o Senhor já tinha me chamado. Obrigado. Se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Nos livre, meu Deus. Me chama. Tenha misericórdia de nós. Todo dia as propostas vêm. Oh, Espírito Santo, Me chama. como nós precisamos de Todo Ti. dia vem as tentações. Todos os dias. Me chama. Nos livre disso, meu Deus. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, diga. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Escolho, meu Deus, o Teu governo sobre a minha vida. Eu escolho, Espírito Santo, o Teu governo sobre a minha Eu vida. escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Diga mais a uma vida vez, de mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Mais Deus. uma vez declare. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, sabe você que a partir dessa palavra tem esse entendimento? Não, eu preciso entregar o meu coração a Jesus. Eu preciso que Ele tenha o domínio, o controle, o governo sobre a minha vida. Esse é o momento para você. Você que entende que a tua vida sem Jesus não tem sentido. E você precisa tomar uma decisão definitiva de se entregar completamente para viver a bênção que Deus tem para a tua vida. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não estou te chamando para participar de uma religião ou de fazer parte dessa igreja, não, estou chamando você para abrir o teu coração. Esse lugar que eu disse que é um lugar de disputa, de domínio. Você quer abrir o seu coração para Jesus? Eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que toma essa decisão, eu quero convidar você para vir aqui na frente do altar. Eu quero orar por você. Você que entende que Jesus, Ele te chama para uma vida abençoada. Jesus te chama para uma vida próspera. Se tem alguém que quer tomar essa decisão, nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. E você pode sair do teu lugar e vir diante do altar do Senhor. Vamos cantar, vamos declarar, mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Venha para Jesus. Eu escolho ser Não resista à amigo voz do de Espírito Santo. Deus. Obrigado, Eu meu escolho Deus. Cristo todo Nós te dia. escolhemos. Já morri pra minha vida, Nós te agora eu vivo escolhemos. a vida de Deus. Nós te escolhemos. Mas eu escolho Deus. Oh, diga isso. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo meu dia. Deus. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mais uma vez. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Ah, você que já tomou essa decisão, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos e diga assim comigo: eu tenho aprendido, meu Deus,
que o meu coração é mais enganoso que todas as coisas. Então cuide de mim, cuide do meu coração. Eu te autorizo a cuidar do meu coração. Cuide da minha vida. Eu quero viver a tua vontade. Quero viver a minha família. Eu quero viver a tua bênção. No nome de Jesus. Eu quero pedir aí que no teu lugar, você que tem percebido um sentimento que é maior do que você consegue controlar e dominar, peça aí em oração para o Senhor te tocar neste momento, no nome de Jesus. É só você e Deus, ninguém precisa saber, é só você e o Senhor. Mas peça isso. Não perca para você mesma, não perca para você mesmo. Às vezes nós estamos perdendo para os nossos próprios sentimentos. Ah, meu Deus, eu quero que a gente saia daqui nessa manhã, Pai querido, com essa palavra se confirmando no nosso coração. Tenha misericórdia, meu Deus, de nós e daquilo que nós estamos abrigando no nosso coração. Livra-nos, livra-nos no nome de Jesus. Eu te peço. Obrigado, Pai, por essa manhã tão especial na tua casa, pelo recado do teu Espírito Santo ao nosso coração. Declaramos que dependemos somente de ti, meu Deus. Espírito Santo, vem e governa a nossa vida, vem e governa o nosso coração. Nós precisamos disso. Obrigado por essa manhã tão especial na tua presença e pela presença do teu Espírito Santo em nós. Eu quero te agradecer, meu Deus. Nos leva em paz, nos dá um domingo, o restante de domingo muito abençoado, meu Deus, de paz. Que as famílias tenham um tempo de almoço, de paz, de descanso, e que nada nem ninguém roube, nada nem ninguém tire essa paz do coração. Eu te peço isso, meu Deus, que a paz reine no lar dos teus filhos. Maior é o Senhor, maior do que todas as coisas que possam se levantar contra nós. Maior é o Senhor. E eu declaro, meu Deus, essa bênção sobre a casa e sobre o lar dos teus filhos, sobre a esposa, sobre o marido, sobre os filhos, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, te agradeço. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vão em paz. Um ótimo dia, uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. A irmã Rosenilda. Eu escolho ser Onde está a irmã amigo de Rosenilda? Deus. Irmã Rosenilda. Eu escolho Cristo todo Irmã dia. Rosenilda. Já morri pra Quero falar.